Pensamos que conhecemos a Terra, mas ela esconde muitos mistérios. Criaturas cobertas de pelos, animais que fazem você olhar 2 vezes e algumas estranhezas que chamam a atenção. Hoje vamos explorar criaturas que você nem acreditaria que existem. Número 1. Sasquatch, em Michigan. Um rio em Michigan ficou em alvoroço com a visão de uma criatura atravessando suas águas, quase submersa até os ombros. A criatura foi imediatamente vista como um sinal de perigo. A maioria dos moradores estava apavorada e evitava sair de casa, com medo de que esse Sasquatch aparecesse de repente na frente deles e os atacasse. Alguns, no entanto, acreditavam que era apenas um homem em uma fantasia de peles. Mas aqui está o problema. Mesmo se assumirmos que é um brincalhão, a criatura era bastante alta, entre 2,40 m e 2,74 m de altura, considerando que cruzava águas profundas com facilidade. Isso parece altamente improvável. O vídeo nunca foi desmentido, então talvez seja mesmo um Sasquatch. Número 2. Criatura monstruosa em cativeiro. Quem diz que criaturas monstruosas são um mito? Talvez elas estejam apenas sendo mantidas em cativeiro, escondidas do resto do mundo, como esta abominação. Uma mistura impiedosa entre um urso, um porco e uma criatura que talvez nem conheçamos. Honestamente, é bastante perturbador como essas pessoas acariciam essa criatura monstruosa com tanta facilidade. Talvez seja porque ela está amarrada, ou talvez estejam envolvidos no experimento que levou à criação dessa criatura. Sim, há uma teoria circulando de que isso foi um experimento horrível conduzido por cientistas mal intencionados. Só espero que essa coisa nunca se reproduza. Número 3. A tribo dos homens. O povo dos homens foi uma das primeiras tribos a se estabelecer em Aceh, na Indonésia. Esse grupo étnico fazia parte do folclore local e acredita-se que tenha sido extinto há várias décadas. Mas agora estamos vendo 2 pessoas alegadamente dessa tribo. O que torna sua aparição ainda mais especial é a forma como se comportam. Se eles realmente são da tribo dos homens, isso significa que são os últimos sobreviventes e os únicos que podem reviver a tribo. Também significa que passaram as últimas décadas escondidos nas árvores, esperando que nenhum transeunte os reconhecesse ou os visse, o que explica por que muitos acreditavam que estavam extintos. Número 4. Sirenasauro. Durante séculos, ouvimos histórias sobre sereias e tritões, mas nunca os levamos a sério, sempre considerando-os apenas mitos e folclore. Bem, isso acabou de ser encontrado em uma praia nas Filipinas, e agora cada vez mais moradores estão aterrorizados, acreditando que essa criatura seja descendente de uma sereia. Também é possível que seja assim que as sereias realmente se pareçam, mas que os anos de histórias as transformaram em algo mais bonito. De qualquer forma, os locais tentaram identificar a criatura, mas até mesmo especialistas em animais ficaram perplexos. Alguns até alegaram que é o corpo de um skinwalker, mas no fim, ainda é um grande mistério. Número 5. Alienígena e coiote. Imagine se você mora perto da Área 51 e se depara com uma criatura que não é da Terra. Afinal, sabemos o que o governo está fazendo lá, escondendo alienígenas em seu quintal. Mas o que você faz quando um deles escapa para o seu bairro? Agora, isso é um cenário assustador, mas felizmente podemos contar com aqueles coiotes barulhentos para afugentá-los. Quando esse alienígena foi visto correndo pelo bairro, muitos disseram que o vídeo era falso. No entanto, a pessoa que o postou jura que não editou nada, e o comportamento do coiote prova que é tudo verdade. Se o alienígena tivesse sido editado, não faria sentido que o coiote parecesse realmente estar perseguindo algo. Número 6. Peregrino peludo. No coração da floresta amazônica, algo surgiu do traiçoeiro rio, coberto da cabeça aos pés de pelos. A criatura despertou rumores sobre um monstro mítico, talvez uma entidade maligna surgindo das profundezas, pronta para dominar o mundo. Claro, isso soa ominoso e suspeito o suficiente, então, após um pouco de investigação, aqui está a verdade. É apenas uma preguiça. Claro, você percebe quando está na margem que se trata de uma preguiça, com certeza. Número 7. Experimento macabro. Dirigindo por uma área remota nos Estados Unidos, 2 amigos notaram algo caído em uma vala ao longo da estrada. A curiosidade venceu e eles pararam, pensando que poderia ser um frango cru ou algo assim. Mas o que encontraram foi uma criatura misteriosa que se assemelhava a um porco, mas tinha dentes de gato e uma língua abrasiva. Parecia que havia acabado de morrer.
Bem, muitos internautas foram rápidos em dizer que era tudo falso, mas a dupla jurou que realmente era algum tipo de criatura. A parte mais sombria desse avistamento é a marca nela, sugerindo que talvez fosse o resultado de um experimento fracassado, o que significa que pode haver uma criatura assim que sobreviveu e está se escondendo em algum lugar. Número 8. As travessuras do Sasquatch. Nos anos 1960, dois homens, Roger Patterson e seu amigo Robert Gimlin, afirmaram ter filmado o elusivo Pé Grande. De acordo com a dupla, eles estavam filmando ao longo do Bluff Creek, a 40 quilômetros de Orleans, Califórnia, quando notaram uma criatura humanoide atravessando uma área florestal. Sabendo que ninguém acreditaria neles se não filmassem, eles imediatamente pegaram as câmeras e capturaram a misteriosa criatura desaparecendo nos arbustos. Patterson e Gimlin juraram que o vídeo não foi manipulado de forma alguma e, estranhamente, quando os especialistas analisaram, parecia que eles estavam dizendo a verdade. O vídeo foi estabilizado anos depois, e você pode claramente ver que é algum tipo de Sasquatch. Número 9. Criptídeo demoníaco. Cercado por uma floresta assustadora, nada é visível, exceto dois brilhos intensos piscando no escuro. Esse é um cenário de pesadelo para qualquer um, especialmente o excursionista que conseguiu capturar uma criatura rosnando, olhando para ele das árvores. Sabendo que poderia muito bem ser um animal predatório, o excursionista manteve distância, mas se recusou a virar as costas, ciente de que o menor movimento poderia custar sua vida. Mas isso não era um animal comum. Se analisarmos de perto, essa criatura é diferente de qualquer outra que já vimos. Muitos estão dizendo que é o chupa-cabra visto de perto, finalmente provando sua existência. É o que o excursionista também acredita. Número 10. Pequeno terror. Um fazendeiro turco encontrou essa pequena criatura buscando abrigo em seu celeiro após um dia difícil. Felizmente, o bondoso fazendeiro a acolheu, embora não tivesse ideia do que era. Se olharmos para ela, podemos dizer que definitivamente é algum tipo de animal. Mas de qual tipo, isso é um mistério. Muitos internautas acreditam que seja um sagui, mas saguis geralmente não se parecem assim e também não são encontrados na Turquia, já que são nativos da América do Sul. Quando o fazendeiro postou o vídeo, esperava descobrir que animal era, mas logo foi informado de que poderia estar lidando com uma espécie que ainda não foi identificada. Número 11. Joias de Madagascar. Uau, se o pânico fosse um animal, seria esse aqui. Logo de cara, você sabe que essa criatura está experimentando algum tipo de ansiedade. Mas também é abençoada por parecer assim. Este é o Indri, um lêmure incrivelmente raro e criticamente ameaçado de extinção, que geralmente é encontrado apenas em Madagascar. O que nos leva a isto? Sim, o Indri é parente do rei Julien dos filmes de Madagascar, ou talvez seja o próprio rei Julien. Isso explicaria todas aquelas expressões faciais malucas. Número 12. Jurassic reacendido. Todos conhecemos a história de como os dinossauros foram extintos milhões de anos atrás, certo? Então, como é que este ainda está vivo e, pior, nos braços de um homem? Este dinossauro parece quase um animal de estimação. O vídeo foi vazado anonimamente por alguém que trabalhava em um experimento secreto. Ele afirma que utilizaram fósseis antigos de dinossauro para replicar a criatura monstruosa no futuro. Segundo o denunciante anônimo, isso está acontecendo em algum lugar no Japão, e o país está conseguindo criar essas criaturas, esperando liberá-las para dominar o mundo. Bem, só espero não estar lá para testemunhar isso quando acontecer. Número 13. Ciclone. Em uma quarta-feira qualquer, em maio de 2017, vários moradores se reuniram em torno de um vizinho para ver um nascimento milagroso, um bode com apenas um olho. Mas o olho não era a única coisa que faltava a este bode. Ele também tinha apenas uma orelha. Falem sobre ficar de olho e manter uma orelha em alerta. Aqui está o motivo pelo qual esse carinha é um milagre. Veterinários inspecionaram o bode e disseram que ele não sobreviveria mais que algumas horas. Então, o fazendeiro ansiosamente ficou ao lado do bode, esperando ajudá-lo a passar. Mas o dia seguinte chegou, e o bode ainda estava vivo e sobreviveu por mais alguns dias. O fazendeiro se mudou logo depois, então não sabemos o que aconteceu desde então, mas esperamos que o bode ainda esteja por aí, brincando em algum lugar. Número 14. Super sapo. Você não está preparado para isso. Sim, é um sapo.
E um sapo gigante, por sinal. É insano pensar que esse sapo gigante não está vagando por alguma selva amazônica ou pântano denso, mas sim na mesa deste homem. Eu nem sabia que era fisicamente possível para sapos crescerem tanto, e não consigo acreditar que esse cara conseguiu mantê-lo como animal de estimação. O sapo deveria definitivamente ser enviado para algum tipo de centro de pesquisa, certo? Bem, isso porque o maior sapo conhecido no mundo, o sapo Golias, cresce até 32 centímetros, e isso nem chega perto desse aqui. Muitos que o viram acreditam que é apenas CGI, mas eu não sei, parece real demais, não é? Número 15. Macaco com cara de humano. Um zoológico na China deixou os visitantes atônitos com um macaco prego de cara preta que tinha uma face humanoide. Bem, olhe para ele. Não estão exagerando. O macaco prego realmente parece que acabou de sair de um expediente de 8 horas e está exausto, ou como um velho cansado de todas as crianças atravessando o seu quintal. Alguns visitantes até brincaram que este macaco estava cansado de viver entre humanos, enquanto outros eram bem mais supersticiosos. Eles acreditam que o macaco pode ter sido um ser humano em uma vida passada, e ou foi muito azarado ou cruzou o caminho errado. De qualquer forma, é bem assustador olhar para ele. Número 16. Gremlin no ginásio. Durante uma competição de natação em uma escola, um pai que esperava filmar seu filho conquistando uma vaga, acidentalmente capturou uma pequena criatura sentada em uma parede do ginásio. Inicialmente, ela pensou que era apenas um gato que havia entrado sorrateiramente, já que estava longe e não dava para ver claramente. Mas então, ela deu zoom e percebeu que a criatura parecia um pequeno humanoide sentado com as pernas cruzadas. Tinha uma aparência de morcego e até parecia sorrir demoniacamente. Mas essa nem é a pior parte. Se isso for realmente real, é possível que seja algum tipo de criatura demoníaca espreitando uma possível vítima. Vamos apenas torcer para que nunca tenha tido a chance de atacar. Número 17. Criatura de Chernobyl. Certo, o que é essa criatura assustadora? Uma aberração que escapou de um laboratório de testes? Um milagre deformado da natureza? Ou um alienígena enviado à Terra? Bem, acredite ou não, muitas pessoas apostam na terceira opção, a criatura alienígena. A razão? Embora pareça algum tipo de molusco, nenhum cientista marinho conseguiu identificar essa criatura. Muitos estão realmente acreditando que este criptídeo pode ter caído na Terra há alguns anos e só agora está aparecendo. Honestamente, isso não é tão absurdo, especialmente porque sabemos que os alienígenas estão começando a se mostrar. Número 18. Perseguidor escamoso. Em uma reserva natural isolada no Brasil, uma câmera instalada para monitorar os animais capturou uma criatura estranha rastejando pelo cercado. Inicialmente, os trabalhadores da reserva assumiram que poderia ser um lagarto monitor, talvez um deformado. Mas isso não explica seus membros estranhos e sua forma ainda mais estranha de andar. Não importa que criatura eles achassem que era, simplesmente não fazia sentido. Mas essa nem é a parte mais louca. Quando os trabalhadores inspecionaram o cercado imediatamente após ver o vídeo, eles não encontraram nada. Nenhum grão de sujeira que remotamente se parecesse com essa criatura. Eles têm certeza de que essa criatura apareceu de outro mundo e desapareceu antes que pudesse ser capturada. Número 19. Tarzan emaranhado. Se você visse isso no escuro, pensaria que as videiras estavam ganhando vida e escalando as paredes para fugir ou que era algum tipo de criatura que escapou do universo de Looney Tunes. Realmente parece um personagem de desenho animado, não é? Mas, na verdade, é um orangotango, um que provavelmente não tomou banho em décadas. Um orangotango com pelos crescidos é bastante incomum, porque até os que vivem na natureza não conseguem manter uma aparência assim. Esse orangotango vive no zoológico de Kentucky, o que significa que ele poderia ter sido cuidado a qualquer momento. Mas acho que o zoológico realmente não quis mexer com a mãe natureza. Além disso, não é como se o orangotango tivesse que lutar contra predadores, então eu diria que ele está exibindo seus dreadlocks muito bem. Número 20. Caos no dossel. Esqueça a chuva de gatos e cachorros. Aqui está chovendo macacos. Enquanto alguns turistas se dirigiam a um lago na Flórida, eles se depararam com um grupo de macacos barulhentos e gritantes, todos pulando das árvores na água abaixo. Alguns deles estavam tão animados e ansiosos para ter sua vez que até empurravam e se acotovelavam para abrir caminho. Mas enquanto achamos que isso é uma cena bastante divertida, pode se tornar algo pior. Macacos, especialmente os selvagens,
podem ser bem imprevisíveis. Um movimento errado e você estará enfrentando um exército, o que também explica por que o lago está praticamente vazio. Nenhum turista ou morador ousaria chegar perto de um grupo de macacos furiosos. Número 21. Fantasma da Floresta. Bem, parece que os alienígenas realmente adoram pregar peças em nós, porque agora eles liberaram o que quer que seja essa criatura, e ela já está se movendo por aí como se fosse dona do lugar. Enquanto o cinegrafista seguia os movimentos da criatura, ficou horrorizado ao ver o quão incomum ela se movia, saltando e deslizando de um ponto a outro como se estivesse pronta para se teletransportar para algum lugar. Mas vamos dar uma olhada no rosto dela. Agora, de cara, você sabe que esta é uma criatura terrena, mas de que tipo? Acredito que seja um kugu, ou o Sunda Gliding Lemur, um mamífero planador nativo do Sudeste Asiático, o que explica por que muitas pessoas pensaram que era algum tipo de alienígena. Número 22. Serpente estranha. Quando esse tipo de criatura começa a aparecer em nossos lagos, você sabe que algo muito mais assustador está borbulhando sob as ondas. Claro, sua aparência causou um grande alvoroço, e não apenas na água. Muitas pessoas que encontraram essa carcaça na praia não ficaram assustadas com o que ela era, mas sim com o que poderia ter causado sua morte. Quero dizer, realmente parece que ela não partiu por conta própria. Quando o vídeo e as fotos se tornaram virais, muitos disseram que era uma enguia europeia. Alguns até pensam que é alguma criatura alienígena, ou talvez uma espécie não identificada que acabou assim porque morreu. Número 23. Monstro do Vietnã. Uma multidão de pessoas se reuniu para ver a criatura assustadora que foi trazida pelas ondas nas primeiras horas da manhã. O monstro marinho tinha um corpo aerodinâmico, mas sua boca estava tão inchada que a maioria dos moradores não conseguiu identificar o que era. Assim começaram os rumores de uma criatura monstruosa espreitando nos rios do Vietnã. Muitos temiam que essa criatura voltasse à vida ou emergisse das profundezas novamente. Claro, isso só espalhou o medo, mas felizmente houve alguns moradores que não levaram esses mitos a sério. Eles contataram as autoridades, que rapidamente correram até a praia e perceberam que a criatura provavelmente era algum tipo de baleia inchada que encalhou e morreu. Número 24. Orelhas de recorde. Você provavelmente não pensa que esse pequeno bode merece muita atenção, exceto por sua aparência adorável, é claro. Mas você pode querer prestar atenção porque esse bode claramente tem mais do que pode suportar. Conheça Simba, um bode nubiano paquistanês que é todo orelhas e está quebrando recordes. Uma longa orelha por vez. Em 2022, Simba foi um dos candidatos ao recorde mundial do Guinness para as orelhas mais longas do mundo. As orelhas de Simba mediam 48 centímetros, mas isso foi só o começo. O dono de Simba mais tarde afirmou que ele cresceu até ter orelhas de até 82 centímetros. Bem, que campeão! Número 25. Mavana. No folclore chinês existe uma criatura chamada Mavana, que se acredita ser algum tipo de espírito que se assemelha a um ser humano, mas que também pode assumir a forma de uma coruja. A Mavana, ou homem-coruja, costuma aparecer nos lagos da Ásia, surgindo de repente da água e assustando turistas e moradores. Agora, muitos acreditam que esta criatura seja a Mavana, especialmente porque a Mavana tem a habilidade de parecer exatamente como uma coruja real, e nenhum teste provaria o contrário. Enquanto alguns especialistas em animais são céticos em relação a isso, você tem que admitir que essa coruja é assustadoramente parecida com um humano. Número 26. Orelha em rato. Pesquisadores descobriram uma maneira de fazer crescer uma orelha de tamanho adulto em um rato. O mundo está ficando cada vez mais louco, não é? Quero dizer, já temos animais que se parecem conosco, mas agora temos um rato que literalmente está crescendo uma orelha humana. Parece dolorosamente impossível, mas todos aqueles cientistas malucos finalmente conseguiram. Sim, é nossa própria culpa, e devemos sofrer as consequências, assim como o pobre rato. Você provavelmente está se perguntando por que ou como isso aconteceu. E para poupá-lo de uma aula de ciências, os ratos são surpreendentemente semelhantes aos humanos geneticamente. Parece loucura, mas quando uma pessoa perde uma parte importante do corpo, como uma orelha, ela pode ser implantada em um rato para ajudar a regenerá-la e mantê-la segura até que esteja estável o suficiente para ser recolocada. Sim, nada estranho nisso. Número 27. Cão deformado. Isso é o que acontece quando você faz uma aula de metamorfose e acaba saindo errado.
Essa criatura parece inimaginavelmente insana. Claramente é um cachorro, mas não como os poodles ou retrievers, aos quais estamos acostumados. Este parece uma mistura entre um cão e uma vaca. Foi avistado por uma mulher dirigindo por um pasto remoto, e ela tem certeza de que isso é na verdade um skinwalker, mudança de pele, pego no meio de uma transformação ou um que realmente bagunçou sua rotina de metamorfose. De qualquer forma, é uma visão de deixar a mente confusa. Mas aqui está a parte assustadora. A mulher também acha que pode ser o resultado de um experimento fracassado por algum cientista mal intencionado. Número 28. Taquim perdido. Isso parece o resultado interessante de um encontro entre um bisão e uma cabra, registrado no zoológico de Edmonton, no Canadá. Esta criatura é uma das únicas do seu tipo, e não é algum grotesco experimento. É na verdade um parente grande das cabras. Achamos que ele parece estranho porque não é encontrado em nenhum outro lugar, exceto no Himalaia, o que explica por que esse pobre coitado estava batendo na bancada. Provavelmente está pensando que nem o frio canadense é suficiente para mantê-lo confortável e que precisa de um sopro de ar fresco de volta ao seu lar nos Himalaias. Não temos ideia de como o taquim chegou aqui, exceto que algum turista furtivo pode ter contrabandeado um bebê. Número 29. Identidade confusa. Sempre achamos que a ideia de reencarnar em um animal era apenas um mito, mas quando você olha para esse bode, não parece tão distante da realidade, não é? Esse bode nasceu em uma vila indiana, e embora os veterinários dissessem que ele só sobreviveria por alguns minutos, o bode viveu por algumas semanas. Esse milagre, combinado com sua forma humanoide, convenceu os moradores de que poderia ter sido algum tipo de divindade reencarnada. Claro, os veterinários têm certeza de que é apenas um bode deformado, com o focinho empurrado para trás, dando-lhe uma aparência humanoide. Mas quem disse que não pode ser ambos, um bode deformado e uma alma reencarnada? Número 30. Corvo musculoso. Não sei se este corvo está malhando na academia 24 horas por dia ou apenas tomando uma dieta especial de proteínas, porque ele tem um corpo melhor que o da maioria de nós. Agora, isso certamente é uma maneira de ostentar, esfregando sua forma superior na nossa cara, sabendo que vamos lutar muito só para chegar lá. E espere até ele virar a cabeça. Sim, agora ele nem parece mais um corvo, mas um gorila. Imagine ser tão forte que você se transforma em outra espécie. Este corvo-gorila chamou muita atenção quando foi visto do lado de fora de uma loja de conveniência no Japão, e com um corpo assim, não o culpo. Número 31. Unicórnio bovino. Nunca entendi por que é tão absurdo acreditar na existência de unicórnios, especialmente porque temos animais normais como um touro que brota um chifre gigante no meio da testa. Isso certamente é incomum. Enquanto vacas e touros podem crescer chifres, e a maioria tem, ter um chifre brotando dessa forma é meio como se nós tivéssemos uma orelha crescendo na testa. Bastante imaginação, não é? Isso provavelmente aconteceu devido a alguma malformação genética ou uma anomalia. Este touro não parece estar deixando crescer um chifre de lado, o que pode explicar por que o fazendeiro não o cortou. O touro vai precisar disso como sua espada pessoal. Número 32. El chupacabra. Achamos que o misterioso chupacabra só é encontrado em Porto Rico e áreas ao redor, mas pode estar mais perto de casa do que você imagina. Em 2014, uma mulher no Texas afirmou ter encontrado o chupacabra e até tinha provas para apoiar suas afirmações. Ela e sua família capturaram algum tipo de criatura grotesca espreitando em seu quintal. E antes que você diga que é um cachorro, ela pediu aos biólogos que dessem uma olhada, e até eles ficaram perplexos. A criatura sarnenta não se parecia com nenhum animal que estamos acostumados, e estranhamente estava até comendo na mão dela, como um guaxinim. Agora isso é incomum, mesmo para um chupacabra. Então, o que você acha, mutação incomum ou obra da Mãe Natureza? Número 33. Milagres da Mãe Natureza. A Mãe Natureza realmente continua nos surpreendendo com adoráveis criaturas estranhas, não é? Há 8 anos este cabrito nasceu na Terra, mas veio ao mundo com uma aparência peculiar. Como é comum no reino animal, a mãe do cabrito instantaneamente voltou-se para seus outros filhotes, deixando este de lado. Um fazendeiro bondoso interveio, levou o cabrito ao veterinário e descobriu que era um milagre vivo. A maioria dos cabritos nascidos com tais anomalias não sobrevive porque não consegue se alimentar corretamente e muitas vezes são abandonados.
Mas este pequeno lutador resiliente está ganhando todas as batalhas. Infelizmente, perdemos contato com o fazendeiro ao longo do tempo, mas o quanto ele foi amoroso prova que o cabrito teve uma ótima vida. Número 34. Cobra de 4 cabeças. Olhe para o jeito que ele se move com o corpo todo. Certo, eu sei que devemos amar todos os animais, mas algo sobre esse cruzamento entre uma cobra e uma tartaruga me deixa desconfortável. Também não é justo dar a uma tartaruga um pescoço tão longo. Imagino que entrar de volta na carapaça deve ser um pouco desconfortável. Mas, falando sério, isso é o produto de uma ideia horrível de cruzamento? Felizmente não. Esta é a tartaruga de pescoço longo do leste. Isso é uma tartaruga pescoço de cobra? Pode adivinhar por que é chamada assim? Olhe para isso. Também chamada de tartaruga pescoço de cobra por razões óbvias, essa espécie é nativa da Austrália. E claro, isso realmente coloca tudo em perspectiva, literalmente. Olhe para isso. Que loucura! Número 35. Coroa quádrupla. Quando você cresce mais chifres do que pode suportar, você realmente é a cabra. Um tosquiador de cabras se viu frente a um adversário com 4 chifres em vez dos habituais 2. Já é incomum uma cabra crescer um chifre de ramificação, mais 2? Isso é como pedir encrenca e dobrar a aposta. O estado exagerado desses chifres nos diz que a cabra não foi mantida em uma fazenda, pois a maioria dos fazendeiros já teria aparado eles. Ou talvez essa cabra realmente tenha crescido em uma fazenda, mas seu dono decidiu deixar a natureza seguir seu curso e ver até onde ia. Bem, pelo menos agora está alguns quilos mais leve. Número 36. Observador de olhos brancos. A pele escura e resistente de um jacaré ajuda-o a se camuflar para que possa passar despercebido e atacar sua presa quando menos se espera. Agora, imagine o quão perigoso seria para um jacaré completamente branco estar na natureza. Seria muito fácil de ser visto, espantando suas presas, e provavelmente se tornaria motivo de piada entre seus companheiros predadores. E é provavelmente por isso que esse jacaré albino está sendo mantido em um recinto seguro. Jacarés albinos são tão raros que acredita-se que existam apenas entre 100 e 200 no mundo, e a maioria deles já morreu. Bem, pelo menos está vivendo uma boa vida por enquanto. Número 37. Dinossauro sobre rodas. Olha, isso é um dinossauro. Como você pode ver, ele tem as características... Ah, pessoal, acho que estávamos errados quando dissemos que os dinossauros não são reais, porque eu vejo um aqui, e apesar de seu tamanho, ainda me dá medo. Isso foi registrado por um mecânico que estava verificando seu carro. Ele não conseguia por nada descobrir o que era. Eventualmente, ele postou o vídeo na esperança de que a internet o ajudasse a descobrir. Quanto mais as pessoas olhavam, mais convencidas ficavam de que a criatura não era deste planeta ou havia extinto há milênios. Bem, fiz uma pequena pesquisa e descobri que isso é, na verdade, uma mariposa da espécie Curved Toothed Geometer. Sim, essas existem. Número 38. O andarilho branco. Se você visse uma criatura como essa correndo em sua direção, acho que você ficaria assustado, não porque é adorável, mas porque essa criatura do tipo cabra parece não ter olhos ou boca. Agora, isso é certamente uma condição peculiar. Muitos estão se perguntando se isso é algum tipo de cabra divina enviada dos céus. Talvez esteja aqui para nos guiar de volta ao bom caminho. Bem, há outra teoria também, que isso é uma cruzada bizarra entre uma cabra e um pato. Sim, sei que isso é praticamente impossível, mas ei, se aprendemos algo sobre cientistas malucos, sabemos que eles estão rompendo barreiras com certeza. Bem, estou perplexo. O que vocês acham? Número 39. Fúria bifurcada. Não é fácil sobreviver com 2 cabeças, especialmente se você for uma cobra. Visto deslizando por uma estrada nos Estados Unidos, esta cobra de 2 cabeças é bastante rara, principalmente por ter 2 cérebros funcionando separadamente. Mas também porque criaturas de 2 cabeças como essas raramente sobrevivem na natureza. Em primeiro lugar, elas enfrentam predadores que sabem que estão lutando para se mover juntas. Então esses bichos de 2 cabeças são um alvo fácil. Em segundo lugar, elas também são suas próprias inimigas. As 2 cabeças lutarão pela mesma mordida, mesmo que vá para o mesmo estômago. Às vezes, suas interações podem ser fatais. Número 40. Colosso inflado. Bem, se confiança fosse um pombo, seria esse aqui. Este está caminhando com um inchaço poderoso, claramente segurando muito ar. Brincadeiras à parte, esse belo pombo é um pauter, e ele não conseguiu essa aparência sozinho.
Eles foram criados especificamente para parecer assim. Inicialmente, era apenas para torná-los um animal de estimação estimado, mas evoluíram e agora têm essa aparência. Bem, pelo menos o peito inflado significa que ele será notado a quilômetros de distância. Número 41. O cervo maligno. Oh, meu Deus, isso parece um cervo que foi possuído por algum tipo de alienígena. Como é possível que esteja fazendo isso? Quanto mais eu olho, mais estranho me sinto, e essa pessoa está alimentando a criatura como se ela não estivesse puxando seus próprios olhos. Certo, hora de se acalmar. Este é o Muntjac, também chamado de cervo de cabeça de cobra, por razões que não precisamos detalhar. Isso não são os olhos do Muntjac, mas sim glândulas sudoríparas localizadas ali, que se projetam para frente. O Muntjac marca seu território assim. Isso geralmente funciona quando ele está fazendo seus negócios nos arbustos, então eu não sei por que está fazendo isso durante a alimentação. Número 42. Areia misteriosa. Quem disse que os alienígenas precisam vir do espaço sideral? Eles podem estar rastejando no chão ao seu lado, como este que foi apanhado por um curioso, e devo dizer, um tanto imprudente aventureiro. Bem, ainda bem, porque isso não é uma aberração da natureza. É uma lagartixa toupeira mexicana, parecendo assim porque é uma das duas únicas espécies de lagartixas de duas patas no mundo. Ah, e também é rosa-choque, então é facilmente visível de longe. Agora é hora do tópico curioso-se hoje. Na Tailândia, enquanto um grupo de turistas fazia um passeio de barco, notou uma série de criaturas peludas paradas na entrada de uma caverna. Assustados, eles se aproximaram, pensando que talvez fossem orangotangos, mas estavam longe do território dos orangotangos, e as criaturas estavam se comportando de maneira estranhamente esquisita. Algumas delas estavam estáticas, como se congeladas no lugar, mas quando os turistas se aproximaram, elas se moveram naturalmente. A maioria dos turistas ficou apavorada, mas alguns corajosos se aventuraram mais perto para dar uma boa olhada. Alguns até cercaram as criaturas. Internautas acreditam que isso prova que eram humanos usando trajes de peles, mas se fosse verdade, eles se afogariam facilmente. Então, o que você acha? Conta pra gente nos comentários. Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos legais como este. Te encontro no próximo vídeo.